Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma correção de uma prova aqui de matemática da Banca Instituto Bahia, do concurso da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe para agente de endemias e agente comunitário de saúde. E vamos responder aqui as questões. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar nos comentários. Bom, a questão 6 fala o seguinte: uma pessoa faz uso de um medicamento de 1 grama uma vez ao dia. Pela manhã, na hora de ingerir o comprimido, ela percebeu que só tinha comprimidos do mesmo medicamento de 50 mg. A quantidade de comprimidos de 50 mg que ela ingeriu para suprir o de 1 grama, naquele momento foi. Bom, então ela fala que precisava tomar comprimidos de 1 grama, só que não tinha de 1 grama. Ela observou que só tinha medicamentos de 50 miligrama. Então, para a gente fazer essa questão aqui, a gente tem que saber qual é a relação entre grama e miligrama. Pelo próprio nome, já dá para a gente ter uma ideia. Grama e miligrama. Miligrama quer dizer que 1 grama tem 1000. 1 grama tem 1000 miligramas. Ou seja, miligramas é uma unidade de gramas. É como se eu pegasse 1 grama e dividisse em 1000, certo? Então 1 grama tem 1000 miligramas. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto, 1 grama tem 1000 miligramas. Com isso, a gente vê que ele tinha um medicamento só de 50 miligramas e tinha que tomar 1000. Então, como é que a gente sabe que de 50 em 50 para dar 1000? A gente pode ir somando 50 mais 50 mais 50, porque é número fácil. Mas uma forma mais rápida da gente fazer é pegar o 1000 e dividir por 50, que é uma forma super rápida. Aqui o 10 não dá para dividir, a gente vai dividir o 100. 100 dividido por 50 dá 2. 2 vezes 50, 100. Para 100 nada, desce o 0 aqui e esse 0 também desce. 0 por 50, 0. Então, ele tem que tomar 20 comprimidos, que é a letra D. Tá vendo aqui, o aluno botou 2, mais é 20. Então, super simples essa. Então, tem que tomar 20 comprimidos, letra D. Então, a sétima questão fala o seguinte: se o MMC de 30, 42 e 54 é um número A, e o MDC de 32, 40 e 48 é um número B, então A vezes B vale. Então a gente tem que encontrar o MMC desses 3 números e o MDC desses outros 3 e depois multiplicar para ver. O MMC, em outras provas caiu também questão semelhante, o MMC. Então eu vou pegar os números, que é 30, separar com vírgula, 42 e 54. Pronto, aqui na verdade não boto vírgula. E passo um traço, então separei os números. O objetivo aqui é a gente fatorar. O que é fatorar? É dividir pelo menor número que seja diferente de 1, que no caso é 2. Se não der por 2, a gente vai por 3. Então, vamos aqui ver se dá por 2, dá. 30 por 2 dá 15, 42 por 2 dá 21, 54 por 2 dá 27. Agora a gente observa se ainda dá por 2, eu observo que não dá, então eu vou para o próximo número, que é o 3. 15 por 3 dá 5, 21 por 3 dá 7 e 27 por 3 dá 9. Observo se ainda dá por 3, o 5 não dá, o 7 não dá, mas o 9 dá. Então o que não dá eu conservo, então eu conservo o 5, conservo o 7 e o 9 por 3 dá 3. Ainda dá por 3, ó, o daqui dá. O que não dá novamente eu conservo, 5, 7, 3 por 3 dá 1. O objetivo é encontrar uma carreira só com números 1. Então eu vou para o próximo número, 4. Dá para dividir por 4? Não, então eu vou para 5. 5 por 5 dá 1, 7 por 5 não dá, eu conservo e o 1 já obtenho aqui. Agora o próximo número vai ser o 7. 1 eu conservo, 7 por 7 dá 1 e esse outro 1 eu conservo. Então, agora é a parte do MMC. O MMC eu multiplicar todos os números entre eles. Então, vou fazer aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 3, 54. Então, só aqui dá 54. Só que falta multiplicar por esse e por esse. Então, aqui eu vou fazer 54 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Coloco o 0 sobre o 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Agora eu vou fazer pelo outro número, que é o 7. Vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 7, 49. Coloco 9 e subo 4. 7 vezes 2, 14. Com 4,
18. Então deu 1890. Pronto. Agora eu vou fazer o MDC. Para fazer o MDC, os números que ele deu foi 32, 40 e 48. Então o MDC é o mesmo processo no início, a fatoração. O que vai mudar é só o final. Eu vou agora por 2 primeiro. Então 32 por 2 dá 16, 40 por 2 dá 10 e 48 por 2 dá 24. Ainda dá por 2. 16 por 2 dá 8, 10 por 2 dá 5, 24 por 2 dá 12. Ainda dá por 2. 8 por 2 dá... Então agora eu vou fazer o MDC. Os números para o MDC são 32, 40 e 48, sempre separando com vírgula. Então eu começo pelo 2. 32 por 2 dá 16, 40 por 2 dá 20, 48 por 2 dá 24. Continuo pelo 2 ainda. 16 por 2 dá 8, 20 por 2 dá 10, 24 por 2 dá 12. Ainda dá por 2. 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5 e 12 por 2 dá 6. Agora eu vou para o próximo número, que ainda é 2, tá vendo? 4 por 2 dá 2, 5 por 2 não dá, eu conservo, 6 por 2 dá 3. Ainda dá por 2 esse daqui. Então 2 por 2 dá 1, 5 por 2 eu conservo, 3 por 2 dá... não dá, eu conservo. Agora eu vou para o próximo número, que é 3. Então agora o 1 já tenho aqui, 5 por 3 não dá, eu conservo, 3 por 3 dá 1. E o próximo número vai ser o 5. Então o 1 eu conservo, o 5 por 5 dá 1 e esse 1 eu já tenho aqui. Então o MDC, eu vou pegar o número, a carreira em que dividiu tudo ao mesmo tempo pelo único número. Então aqui dividiu pelo 2, então o 2 é MDC. Esse daqui também, porque deu tudo ao mesmo tempo. E esse também. Observa que aqui o 5 ele não divide por 2. Então na conta esse 2 daqui ele não vai entrar. Nesse daqui também não, porque o 5 não divide por 2. Nesse daqui não, porque já tem o número 1. Então o MDC vai ser a multiplicação desses três números. Vai ser o máximo divisor comum. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Então tem o MDC que é 8. E tem o MMC que é 1890. Mas ele quer a multiplicação dos 2. Então eu vou multiplicar os 2. 0 vezes 8, 0. 9 vezes 8, 72. Coloco o 2 e subo 7. 8 vezes 8, 64. Com 7, 71. Coloco 1 e subo 7. 8 vezes 1, 8. Com 7, 15. Então olha o que deu. 15.120. 15.120 está aqui, ó. Letra C. Quem fez essa prova aqui no caso acertou essa questão. Agora eu vou para a questão 8 e a questão 9. A questão 8 fala o seguinte: a razão entre o diâmetro e a altura de um tanque é 1 sobre 20, 1/20. A alternativa que mais expressa o volume desse tanque vale. Aí tem as opções e ele deu que a fórmula é V igual a π R ao quadrado vezes H, certo? Então, aqui é o seguinte, ele deu a razão entre o diâmetro. A gente tem também que diâmetro é igual a 2 vezes R, ou seja, um diâmetro é 2 vezes o raio. Diâmetro, só relembrando aqui para quem não lembra, diâmetro é como se fosse a distância dessa parte aqui até essa parte em um círculo. Por exemplo, um pneu de uma bicicleta, o diâmetro é como se fosse o comprimento de um lado a outro. Então o diâmetro é dessa parte até aqui. Já o raio é a metade. Lembra de um raio de uma bicicleta que é a metade? Então por isso que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então com isso ele fala o seguinte, a razão entre o diâmetro e a altura de um tanque é 1 sobre 20. Então, razão é o quê? Razão é uma divisão. Então, ele diz que D de diâmetro é igual a D de diâmetro dividido por H, porque diâmetro e altura, que ele está falando na questão, é 1 sobre 20. É uma razão. Só que numa razão não quer dizer que esse valor é do diâmetro e esse é da altura. Por quê? Porque numa razão
esse daqui poderia estar multiplicado, tudo isso aqui poderia estar multiplicado por 2. Poderia ser, por exemplo, 2 sobre 40, que está certo. Poderia ser 4 sobre 80, que estaria certo. Ou seja, isso aqui é uma fração que foi simplificada. Ó, simplificou por 2 virou 2, simplificou por 2 virou 40, simplificou por 2 virou 1, simplificou por 2 virou 20. Então, tanto pode ser essa informação, pode ser essa ou pode ser qualquer outra que eu multiplique os dois ao mesmo tempo. Então, isso é uma proporção. Mas ele deu que a razão é 1 sobre 20, mas pode ser qualquer uma dessas três aqui. Então, com isso na cabeça, a gente faz o seguinte. A gente vai olhar para as 5 fórmulas que estão aqui. Só que a gente tem aqui, ó, que diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu vou fazer o quê? No lugar do diâmetro, eu vou colocar 2 vezes R, 2 vezes o raio, sobre H é igual a 1 sobre 20. Certo? 2 vezes R sobre H é igual a 1 sobre 20. Então, com isso, eu obtenho que R sobre H é igual a 1 sobre 40. Ou da onde apareceu esse 40? Observa que esse 20 aqui, ele está em cima multiplicando. Então, ele passou para o outro lado dividindo. Só que ele divide e multiplica pelo número que está embaixo. Ó. Então, o 2 passou aqui para baixo. Então, ficou 2 vezes 20, que dá 40. 2 vezes 20 dá 40. Então, ficou 1 sobre 40. Certo? Então, com isso, eu venho olhar para a fórmula aqui. Ó. Ele deu que V é igual. Vamos olhar as opções. A primeira opção, o π, está em todas as opções, então não tem como a gente eliminar. E no lugar do raio, tem um 2. E no lugar do H, tem um 20. Observa aqui o que a gente obteve aqui, 2 sobre 40. Só que aqui é diâmetro, não é raio. O do raio está aqui embaixo. E qual é a proporção do raio? A proporção é a mesma coisa, eu ia aumentando de 2 em 2. Então aqui de 2 daria 2 sobre 80. Se eu multiplicar por 2 novamente, vai dar 4 sobre 160. Então, isso é uma proporção. Eu pegar, multiplicar números, o mesmo número em cima e embaixo. Então, observe aqui para a primeira fórmula. No lugar do R, quem está é quem? Quem está é o 2. Olha, tá vendo aqui? R ao quadrado, 2 ao quadrado. E no lugar do H, quem está é 20. Tá certo? 2 e 20? Não. Se fosse 2 e 80, estaria certo. Vamos para a próxima. Quem está no lugar do R é 4. Quem está no lugar do H é 60, tá vendo? Então, 4 e 60 tá certo? Isso aqui é um 4. 4 e 60 tá errado. Seria 4 e 160. Vamos para o próximo. O 5 e 10 não. Porque se está aumentando, o H também tem que estar aumentando. Não pode diminuir. O daqui, 4 e 80. 4 e 80 não. É 2 e 80. E a letra E, 2 e 80. Olha aqui na razão, 2 e 80. Por quê? Esse 2 ele está no lugar do R, tá vendo aqui? Esse 2 ele está no lugar do R. E esse 80 ele está no lugar do H, que é o que está aqui, ó. R e H, ó. R é 2 e H 80, certo? Porque R 1 e 40 não tem opção aqui. R4 e 160 também não tem opção. Então a opção aqui é letra E, certo? Vamos agora para a última questão desse lado, que é a questão 9. Ele fala... Então, aqui a questão 9 ela fala o seguinte. Considere x a soma dos 5 primeiros números naturais pares. Considere y a soma dos 5 primeiros números naturais ímpares. A razão x por y vale. Então, os números naturais pares, os primeiros são os 5 primeiros. 0, 2, 4, 6 e 8. E os 5 primeiros ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Então, eu vou fazer a soma, que vai ser x, e a soma do ímpar, que é dos ímpares, que é y. Então, 0 com 2, 2. 2 com 4, 6. 6 com 6, 12. 12 com 8, 20, que é o x. Para o y, 1 com 3, 4. 4 com 5, 9. 9 com 7, 16. 16 com 9, 25. Aí ele pede agora a razão entre x e y, entre 20 e 25. 20 por 25, eu simplifico tudo por 5. 20 por 5 dá 4. 25 por 5 dá 5. Então, 4 sobre 5, que é a letra C. Super rápida essa. Por fim, a questão 10 fala o seguinte.
Um hotel cobra os valores das diárias para um casal de acordo com a tabela. Tem essa tabela aqui. Aí fala, o valor da diária conta a partir da data do check-in, se o casal faz o check-in na quinta, no horário previsto, e o check-out na segunda, também no horário previsto. O valor pago em reais por esse casal será de... Então, tem aqui a tabela falando que de segunda a quinta, paga R$200 na diária. De sexta a domingo, paga 250. Então, a gente faz o seguinte, ele vai fazer o check-in, ou seja, eles vão entrar lá no hotel na quinta-feira. Então, entrou quinta, lembrando que quinta paga 200. No horário previsto, e vai sair na segunda-feira. Então, se eles entrou na quinta, logo de cara eles vão pagar R$200. 200, porque a quinta já conta, né? Pronto, aí vai passar sexta, sábado e domingo. Então, sexta, já entrar na tabela aqui que é 250. Sábado, mais 250. E domingo, mais 250. Então, ficou de sexta, sábado e domingo e saíram na segunda-feira. Se saíram na segunda-feira, a segunda-feira aqui, ela não vai ser contada para o cálculo, porque eles saíram na segunda, também no horário previsto. O valor pago em reais por esse casal será de... Então, agora eu vou somar. Aqui é 0, 5 mais 5, 10, coloco o 0, subo 1, 2 com 1, 3, 3 com 2, 5, 5 com 2, 7, 7 com 2, 9. R$900. Mas tá faltando uma coisa aqui. Esse 5 aqui, eu fiz a soma errada. 0, 0 com 5, 5, 5 com 5, 10, 10 com 5, 15. Coloco 5, subo 1. 2 com 1, 3, 3 com 2, 5, 5 com 2, 7, 7 com 2, 9. Então fica 950, que é a letra D. E é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Tomara que todos tenham acertado e até a próxima.